Gostaria de abrir com vocês lá em Ezequiel 28. Eu vou ler a partir do verso 11. E depois a gente vai para um texto que a gente nunca leu na vida. João 3, do 1 até o 21. Todo mundo achou em Ezequiel 28, a partir do 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, ou em algumas versões, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, eu quero que você grave esta palavra aí no seu coração, que ela será significativa e importante para o que a gente quer tratar aqui na noite. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, mais uma vez a palavra comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. João. João 3, do 1 até o 21. Todo mundo achou? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Santo Espírito, esta palavra do Senhor é o Senhor quem pode traduzi-la, é o Senhor quem pode fazer com que a gente possa entendê-la, com que cada um aqui entenda na sua própria língua, a partir da sua história, da sua dimensão, da sua condição. O Senhor é quem nos traduz, o Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor é quem revela todas as coisas de Deus em nós e a nós. Por isso nós nos recomendamos nesse tempo em que vamos olhar para a Tua Palavra e meditar na Tua Palavra, que em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós aqui possa ver o Teu reino por Tua graça, possa, em nome de Jesus, ter a Sua Palavra revelada no nosso coração, para a glória do Senhor e do Seu Cordeiro. Amém. Deu um tilt aqui no meu iPad, mas o Zé já me ajudou. Esse contexto de falar sobre, então, a desconstrução da religião, cada vez que eu olho para as Escrituras, o meu coração aquece. Esse momento é um momento de aquecimento do meu coração, porque eu não sei o que aconteceu muito com a gente no decorrer da história aí, mas a igreja, a gente tem até uma explicação do ponto de vista histórico, né? Mas o que a gente percebe é que aos poucos a igreja, de uma forma geral, aquilo que a gente convencionou chamar de igreja, vai se esquecendo dos princípios elementares da doutrina do Senhor, e a gente vai entrando por alguns caminhos que nos levam simplesmente para uma condição onde o homem é o agente de tudo, é o homem quem faz todas as coisas, é o homem quem consegue operar aquilo que somente Deus pode fazer. E o que está acontecendo aqui é, mais uma vez, a busca incessante de alguém que tem a sua história, que tem o seu passado, o seu povo, que tem a sua cultura, a sua tradição, vindo de milênios, de milhares de anos,
numa relação íntima com Deus e com a revelação de Deus, porque a única razão de Deus formar o povo de Israel é trazer dela o Messias, é trazer o menino, trazer aquele menino que o Senhor havia dito lá no proto-evangelho, lá em Gênesis 3, quando o Senhor falou que a mulher daria à luz uma criança, um filho, e que este feriria a cabeça da serpente, e que a serpente iria ferir o seu calcanhar. Desde quando Deus anunciou aquilo ali, Adão e Eva e a serpente, Deus então estabeleceu no coração o fato de que, isso para nosso entendimento, para nossa compreensão, de que Ele formaria um povo, e que desse povo Ele traria o Messias. E Ele começa essa obra quando Ele elege por sua graça Abraão. Abraão, então, não tem nenhuma razão de ser escolhido, não tem nenhuma condição para ser escolhido. Ele simplesmente, ele é mais um babilônico, ele é lá da terra de Ur, da Caldeia. Ele não tem nada nele mesmo que justifique a ação de Deus, mas Deus age por sua graça, e Deus então o chama, o vocaciona. Nós já falamos muito sobre ele. Ele é alguém que, a princípio, não obedece o chamado de Deus, segundo o que Estevão lança para nós de luz lá em Atos 7. Ele sai de Ur, mas ele para em Harã e se estabelece em Harã, de modo que o capítulo 12 de Gênesis é como se fosse o segundo chamado de Deus a Abraão. E pede para ele sair da sua parentela, e pede para ele sair da sua terra, porque essa estrutura é toda uma estrutura que tenta gerar em nós segurança fora de Deus. E a religião é, mais uma vez, essa estrutura que tenta trazer para nós alguma compreensão de Deus, alguma compreensão de como Deus funciona, para que a gente possa dominar este funcionamento, para que a gente possa conhecer o mecanismo, para que nesse processo eu me sinta seguro, eu saiba até onde eu posso caminhar em direção a Deus, sem me arriscar demais, e ainda assim estar de bem com Deus. Eu fico sabendo como eu faço para poder me dar bem na minha história, eu fico sabendo como que eu faço para o devorador não chegar na minha vida, eu fico sabendo como que eu faço para ser abençoado por Deus, como fazer com que o olhar de Deus se vire para mim, se torne para mim e me perceba no meio de uma multidão de pessoas. Então eu vou aprendendo. Isto é a partir de uma construção que tem a ver com a conclusão que nós chegamos a partir de Deus, e não com um aprendizado que nós temos na vivência com Deus. Vivência que contempla, como na vida de Abraão, a nossa história, contempla tudo o que nós vivemos, as questões da vida, os tropeções da vida, tudo aquilo que faz parte da gente, que Deus, de alguma maneira, se utiliza, como a palavra de Deus vai dizer, que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam. E Deus vai nessa caminhada com Abraão, que no coração de Deus nada mais era do que uma parceria graciosa de Deus com alguém que não é digno dessa parceria, a quem Deus chama para uma amizade, como o Senhor faz com cada um de nós, no sentido de que nós aprendamos nesse relacionamento com Deus e não aprendamos acerca de Deus do lado de fora, como conclusões acerca de Deus por causa do conhecimento doutrinal, ou por causa da nossa tradição, ou por causa da nossa cultura religiosa, mas aprendamos de Deus nas experiências da vida. Jesus vai dizer que esse mundo aqui é um lugar das aflições, esse mundo aqui é o lugar onde a ferrugem corrói, aqui é o lugar onde a traça ainda come, aqui é o lugar onde o ladrão ainda rouba, e isto pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre da experiência da vida, porque Jesus absorveu toda a realidade da vida humana, todas as possibilidades da vida humana, foi tentado em tudo, porque se fez homem, se fez 100% homem, sendo
totalmente Deus, como Filipenses vai nos ensinar, que ele se torna oco da condição de Deus, que ele assume plenamente a condição humana, e assumir plenamente a condição humana é estar sujeito a todas as fraquezas humanas. E ele vive com Deus a sua história nessa dependência, porque ele vai dizer que ele é um impotente, ele vai dizer que ele não tem nenhuma condição de exercer o ministério que lhe está proposto, mas o que ele faz é viver pela fé, tal como nós somos chamados a viver pela mesma fé, na dependência do Pai. Por isso ele diz, o Filho nada pode de si mesmo, eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo tudo, segundo eu ouço o Pai dizer, de modo que a vida de Jesus é uma vida de comunhão, é uma vida de relação ininterrupta, é uma vida, eu sei para que eu estou aqui. Às vezes a gente acha que Jesus nasceu sabendo ler e escrever. Quando Felipe o questiona sobre o Pai, ele fala assim, olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. E também, isso é muito significativo, porque ele está falando a partir da sua humanidade, ele não está falando a partir da sua divindade. De um modo que ele e o Pai estão unidos de tal forma que saber o que Deus pensa, o que Deus gosta, onde Deus vai, como Deus age, é olhar para Jesus. É a restauração daquilo que estava no coração de Deus, quando o Senhor disse que eu quero fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança, ou seja, um ser que toda a criação ao olhar me reconheça, me veja. Mas Jesus também é o mesmo que, quando questionado acerca do tempo do fim, diz assim, o Filho não sabe, só o Pai que sabe. Mas do que você está falando, Jesus? Por que só o Pai? Porque ele está falando dentro dessa perspectiva humana. Jesus abriu mão da sua condição de Deus, abriu mão do seu poder divino. Jesus em nenhum momento usou um poder dele para poder fazer nada, nem as curas. O apóstolo Pedro vai nos ensinar que as curas não foi ele quem fez foi o Pai. Por isso ele diz, varão aprovado entre vós com prodígios, maravilhas e sinais, os quais Deus fez por meio dele. Jesus assumiu essa condição humana e se propôs à relação com Deus e se angustiou com a cruz. Não queria ir para a cruz. Perguntou ao Pai se havia uma outra possibilidade fora da cruz e ouviu do Pai um não e continuou o seu caminho, confiando num caráter que ele conheceu, que ele viveu, que ele andou, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Aquela obra que Deus realiza em Jó, e a obra que Deus chama Abraão para poder realizar em Abraão. Abraão, anda comigo, eu vou te fazer perfeito. Mas nós sabemos que a história de Abraão é cheia de dificuldades, é cheia de falhas, é cheia de erros, mas chega o ponto onde Abraão conhece a Deus de tal forma que ele não nega mais o seu filho, visto que ele conhece o caráter de Deus e sabe que Deus tem uma palavra e que essa palavra passa pelo seu filho e que ainda que ele mate o menino, Deus vai ressuscitar, como o escritor aos Hebreus lança a luz para nós. Isso não é algo que você aprende na escola, isso é algo que você aprende na caminhada. Isso não é algo que você aprende em seminário teológico, isso é algo que você aprende vivendo uma vida com Deus, vivendo em Deus. E este homem Nicodemos é um cara que tem toda essa história. Ele é alguém que é mestre nesse assunto, porque ele tem todo uma tradição, uma cultura e uma história que, com o passar dos anos, concluiu Deus. E o nosso grande problema é que nós podemos viver um evangelho que é o evangelho da nossa conclusão humana de Deus, e não o evangelho da nossa caminhada com Deus.
do nosso aprender de Deus. Jesus diz assim: aprendei de mim. Ele não diz aprendei comigo. Ele diz aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é um aprendizado relacional. E esse camarada então, com todo esse chão e sendo mestre nessa estrutura, é o suprassumo daquilo que a religião pode construir. Ele é um cara muito melhor do que qualquer um de nós aqui, do ponto de vista religioso, ético, cultural, moral. Ele é um santo, segundo a palavra que o define, e a palavra que o define é fariseu, e ela tem a mesma raiz da palavra santo, ou seja, separado. E este camarada, ele resolve ter de noite com Jesus. Ele diz o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bom, esse homem representava a antítese de Cristo, o contrário do vinho novo. Ele é o camarada que Jesus vai dizer, quando ele conta acerca de 2 homens que sobem ao templo para orar, e um orava de si para si mesmo, dizendo: fariseu, Deus, eu quero te dar graças, porque eu não sou como os demais homens, porque eu não sou um roubador, porque eu não sou um adúltero, um malfeitor. Antes eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo como possuo, não sou nem mesmo como este publicano. E o publicano é alguém que é, de fato, historicamente, identificado com o pecado, porque é alguém que se vendeu ao poder do Estado para ter lucro sobre os seus irmãos, sobre o povo de Israel, o povo que Deus formou para trazer o Messias. E este homem não tem coragem de se aproximar muito do templo, ele fica meio de longe e ele bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. E Jesus olha e diz assim: então, eu quero dizer que o justo ou o justificado é o segundo, é aquele que volta para sua casa nesse espírito e não o primeiro. Então essa construção, a construção do templo, a estrutura que está amalgamada entre os saduceus e os fariseus, Jesus diz assim: destrói o templo, em 3 dias eu ergo o que de fato interessa. Eu estabeleço a realidade que é a única realidade. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Então este camarada, ele percebe em Jesus Deus. E ele fala isso. Ele fala: Jesus, mestre, eu sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhece Jesus um rabi, mas ele é mestre em Israel. E ele está dizendo que Jesus é mestre para ele. Jesus tem algo a ensinar para ele. Jesus é alguém que está sobre ele, porque ele percebe Deus em Jesus. Não é possível essas coisas que você está fazendo, a não ser que elas sejam explicadas a partir de uma ação divina. Eu sei que és mestre, eu sei que o Senhor está contigo, que Javé está contigo, que Deus está contigo, porque absolutamente ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não for com ele. Só que ele vai à noite, ele vai às escuras, porque ele não pode arriscar a sua reputação. Ainda que ele, de fato, tenha no seu íntimo uma pressão, algo que ele não consegue segurar, prender, de modo a se arriscar a ir falar com aquele que diz contra, que chama os fariseus de raça de víbora, que chama os fariseus de sepulcro caiado, aquele que chicoteia os mercadores do templo, com o qual ele também está amalgamado numa estrutura que eles chamam de sinédrio. Ele não pode ser visto dando ouvidos a este homem, e então mas ele não consegue ficar no seu lugar, ele não consegue se aquietar, ele precisa ir até Jesus.
A pressão dentro dele é grande, é um ato falho, mas ele não vai de qualquer maneira, ele vai à noite, porque de alguma forma ele precisa ainda manter a sua reputação, e ele precisa ter cuidado, se salvaguardar, ele precisa manter alguma margem de segurança. E isto é o princípio ativo da religião. A religião é sempre essa desconfiança de Deus. É sempre a manipulação do sagrado a partir de mim mesmo. Por isso eu preciso de conhecimento ritual, por isso eu preciso de conhecimento doutrinário, por isso eu preciso de conhecimento teológico, porque eu preciso estar no controle. Eu não posso me abandonar em Deus. Eu posso andar em direção a Ele, eu posso me interessar, eu posso reconhecê-lo como superior a mim, eu posso reconhecer a minha necessidade de Deus, mas eu não poderei abrir mão da minha vida. Eu preciso manter um espaço onde eu consiga, se tudo der errado, me salvar. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai nos ensinar que a melhor maneira de se perder a vida é tentando proteger a sua própria vida. Se alguém quiser guardar a sua vida, salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas se alguém abandoná-la, odiá-la por minha causa, por amor a mim, esse vai encontrar. Mas a estrutura da religião é sempre essa. Eu vou medindo, eu vou caminhando, eu vou, usando aquela expressão comum nos nossos dias, eu vou medindo a febre. Eu não tenho nenhum problema em me tornar um cristão, em frequentar uma igreja, em ser um pastor, desde que eu mantenha um espaço para eu ter o controle da minha história. Esse homem vai de noite. Eu reconheço Deus na sua vida, Nazareno. Eu reconheço que você é mestre. Mas eu não posso ser visto contigo. Eu preciso manter uma margem de segurança. E a isto Jesus responde: verdade, verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É impossível para vocês que nos assistem aí pela internet, que vão assistir, essa estrutura que contempla uma aproximação de Deus, que aceita que o IBGE conta como uma igreja que cresce o tempo inteiro, mas que desconsidera a regeneração, desconsidera o milagre, desconsidera algo que nós não temos controle. Não é a igreja de Jesus Cristo, não é ser um filho de Deus. Este homem tem um comportamento moral fantástico, esse homem cumpre as leis, ele é do mesmo naipe que Paulo. Paulo era um fariseu e Paulo vai dizer assim: segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas nós precisamos de um milagre, todos nós que, mesmo incomodados em relação a Deus, mesmo todos nós que percebemos em Deus algo de extraordinário, que está fora da ordem, mas não é algo que está fora da ordem, é algo que é milagroso. Muita gente, todo mundo quer se aproximar de alguém fora do comum. Todo mundo quer ter um amigo que é excelente, quer ser visto com esse amigo fantástico, incomum, esplêndido. Todo mundo quer ser contado como amigo de fulano e beltrano, que desenvolve alguma faculdade extraordinária. E a gente às vezes vai para Jesus, se aproxima de Jesus, conhece as Escrituras, a gente cumpre muito das leis, a gente é capaz de ser reconhecido como um cidadão de bem, como um homem fantástico, mas a gente não é capaz de se abandonar porque nós não confiamos num caráter de alguém que nós não conhecemos, de alguém que nós não relacionamos. Se eu colocasse aqui, já falei isso para vocês, 2 palavras relacionadas à fé, conhecimento ou confiança, vocês diriam confiança. Mas ninguém confia em quem não conhece. E não se pode conhecer aquilo que não se vê. Não se pode conhecer aquilo que não se percebe.
E ter olhos para ver Deus, só Deus pode abrir os nossos olhos. E é isto o que muda a nossa vida. É quando diante de nós é descortinada uma realidade que ninguém vê, porque todo mundo conta isso aqui como real. E o diabo conta com isso aqui para enganar a mim e a você, porque isso aqui não pode ser contado como mentira, porque tem um lugar na história. Mas isso aqui não é a realidade. A realidade é Deus. Ele é o que é. Eu sou o grande eu sou. Eu sou Javé. Antes que tudo houvesse, eu sou. E depois que tudo passar, eu vou permanecer. E a palavra de Deus vai dizer, céus e terra passarão, mas a minha palavra vai permanecer. De modo que aquilo que a gente aprendeu a chamar de realidade é a ferramenta mais usada pelo inimigo das nossas almas para nos enganar. Tanto é que nós olhamos para nós para conferir se somos novos nascidos ou não. Nós não olhamos para a palavra de Deus. Nós olhamos para nós, esperando ver em nós aquilo que Paulo diz, em mim não habita bem algum. E nós procuramos enxergar algum bem em nós, para conferir, para ver se a palavra de Deus está certa, ao invés de dizer o seguinte, bom, como Pedro, depois da ressurreição de Jesus, o Senhor aparece na praia, começa ali um churrasco, porque Deus é o Deus do relacionamento. Tem peixe aí? Não, noite inteira, nada, pá, joga ali que pega. Pá, ixi. Pedro é o Senhor, pulou peladão, já foi lá tentando, e ouve de Jesus assim, você me ama? Ele fala assim, eu gosto do Senhor demais. Não, eu estou perguntando, para a gente entender um pouco, estou perguntando se você me ama, se você me agapeia. Aí ele fala, Senhor, eu gosto. Pedro, você me ama? Terceira vez, o texto vai dizer que ele ficou triste. E falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ainda que a minha realidade diga o contrário, ele tinha acabado de negar Jesus. Ainda que tudo em mim fala o contrário, Senhor, o Senhor é o único capaz de saber que eu te amo, porque um dia não foi carne nem sangue que me revelou, mas foi o Pai que está nos céus, que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como vê isso? Eu fiz 4 anos de teologia, indo todo dia na faculdade. Você não vai ver isso lá. Você vai ver quando Deus te revelar. É um milagre, está em Deus, está na sua graça. E esse homem então recebe queridão, você precisa nascer de novo. E aí entra de novo os mecanismos do processo. Ixi, gente, o tempo voou assim? Deixa eu ver aqui. Não, estou com tempo ainda. Como que isso funciona? Nós queremos de novo saber como funciona isso. Como que faz? Eu entro no ventre da minha mãe e torno a nascer? Como que pode ser isso? Porque eu aprendi a viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu aprendi a viver a partir das minhas conclusões acerca de Deus e não a partir da revelação de Deus para mim. Mas esta vida de conclusões é uma vida animalesca. Os animais, é uma sabedoria animal. Nós olhamos, avaliamos e concluímos. O cachorro olha, o Zé me deu um cachorro uma vez, não aguentei, o cachorro quase virou minha casa dos avessos, mas o Zé me deu um cachorro uma vez. E eu chegava pouco em casa. Mas passou um tempo, minha mulher falava com o cachorro, ele não obedecia, meus filhos falavam com o cachorro, ele não obedecia, eu falava com o cachorro, ele obedecia. Ele olha, avalia e conclui. Bom, aquele cara ali é bom, a gente... Esse cara ali é o cara que traz a comida aqui para dentro, é bom a gente respeitar. A gente faz assim também.
Essa sabedoria é animal, conclusiva. Como que faz isso? Eu entro no ventre, saio de novo. Então, não. Eu vou te explicar como que é. Olha para o vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Não tem como você aprisionar, não tem como você encaixar, não tem como você colocar numa caixa. Eu fui pregar lá em Campo Grande, na igreja, acho que do pastor Ani, se eu não me engano. E às vezes você percebe que quando você chega, os caras estão tudo assim meio que... Vamos ver o que esse moleque vai falar, né? Tá todo mundo aqui assim, ó. Aí você fala assim, vamos abrir em Gálatas 2, 19, 20. Aí a mão faz assim, ó. Ele fala assim, vamos para Romanos 6, 6. Aí a mão faz... Se abrir em João 3, 3, não. Eu falei assim para eles, eu falei assim, a radicalidade do que nós pregamos não está na forma como nós apresentamos a doutrina. Porque eu já vi muita pregação com esses textos todos, onde a palavra bate no meu peito e cai no meu pé. A radicalidade do que nós pregamos está no fato de que não sobra nada para o homem. Não dá para encaixar um filho de Deus, um nascido de novo, dentro da caixa da doutrina. Como não conseguir encaixar Jesus. Jesus, quando ele sai da tentação, ele cura ali a sogra de Pedro, e depois ele entra numa sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías e ele diz assim, ó, o Espírito de Deus está sobre mim, ele lê o texto pelo que me ungiu, então ele vai falar da sua missão, né, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, e ele vai falando da sua missão, e ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor. E todo mundo está maravilhado, olhando para ele, e o texto vai dizer que todos ali se maravilhavam com as palavras de sabedoria que lhe saíam da boca. De repente ele diz assim, bom, havia muitas viúvas em Israel, mas foi a viúva de Serepta de Sidom que Deus usou para alimentar o profeta. Havia muitos leprosos em Israel, mas foi Naamã o sírio que Deus usou como instrumento e ao alvo da sua cura. O povo range os dentes, fica bravo e quer matar ele. Por quê? Porque ele não cabia na doutrina. Porque na doutrina deles, Deus não podia ter como instrumento da sua graça em direção ao profeta de Deus uma viúva de Serepta, de Sidom. Tinha que ser uma de Israel, pô. Nunca na história de Israel houve um curado de lepra até que Jesus veio, porque era um sinal messiânico. Só Naamã, mas Naamã era sírio, um inimigo de Israel. Um inimigo de Israel. Não rezou na cartilha, a gente quer matar também. Não, o nascido de novo, ele é aquele que ele é como o vento. Você vai enxergar o sinal dos cravos, para que a gente não seja enganado, para que a gente não se contente com nada ou com conclusões acerca de Jesus ou de Deus ou da sua palavra, mas que a gente veja Deus, que a gente seja incomodado pela percepção de Deus. Rapaz, não pode ser esse monstro, não pode. Esse cara está fazendo umas coisas que só Deus pode fazer. E é isso que faz com que o cara se abale e diga, eu preciso ouvir. E aí Jesus vai entrar, não sei se eu vou conseguir entrar no meu texto, mas tudo bem. Jesus explica essa questão, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito. Jesus fala, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso a gente pode falar num outro momento. E ele vai dizer assim: não te admires de eu te dizer que você precisa nascer de novo. O vento é assim, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos de novo: como que pode ser isso? Há uma outra insistência. E Jesus então diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Aí Jesus aponta para a cruz. Jesus vai dizer assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Eu não estou aprendendo em cartilha. Eu estou falando do que eu vejo. Eu estou falando do que eu sei, do que eu conheço, da minha relação. Eu estou falando daquilo que eu e o Pai vivemos. Contudo, você não pode aceitar o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não crês, como quereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Essa realidade essa palavra, ela traz um sentido todo especial para o meu coração, pelo menos, porque ela fala de algo que é Deus quem vem em nossa direção. Nenhum de nós pode subir ao céu. Essa construção de subir ao céu, ela é babilônica. Esse meio pelo qual eu vou construindo uma torre de um modo que eu alcance o céu, ela é a tentativa humana de, pela justiça própria, pela minha construção religiosa, poder ser olhado por Deus de uma forma diferente e ser então acolhido no céu como um participante do céu. Mas a palavra de Deus diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, e Jesus está dizendo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus vai ensinar lá em João 4 que Deus é Espírito e Ele importa que a relação com Ele se dê nessa dimensão espiritual. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E ninguém que tem um espírito morto pode então ter os olhos abertos para ver Deus e para se relacionar com Deus. É necessário que nasça de novo. E esta é uma obra do Espírito Santo de Deus mediante a palavra de Deus. E é Deus quem vem em nossa direção. A religião é este enfado, esta necessidade de tentar se construir, se fazer. É o self-make, é o cara que vai se fazendo. Ele acha que por ele ser isso, por ele ser assado, pela cor dos olhos dele, pelo diaconato dele, pelo pastorado dele, pelo tempo que a família dele está na igreja, pelo tempo que ele é cristão, porque o vô dele fundou a igreja, que ele pode chegar e ver o reino de Deus. Não pode. Esta é uma obra de um Deus que nos ama tanto, que se importa com gente a tal ponto, que desce ao encontro da gente, que desce ao meu e ao seu encontro, para nos livrar dessa condição de viver um cativeiro, que a gente vai chegar já já nele. E Jesus então diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele conclui com amor, ele aponta para a cruz. Ora, lá na cruz eu realizei tudo. É desse modo que se nasce de novo, é morrendo, é perdendo a vida, é crendo que naquela morte, que naquele fim de Jesus, tudo teve um fim. Tudo que você conhece acabou, toda essa criação acabou. Você acabou, lá você foi julgado por Deus, lá você foi condenado por Deus, lá você foi levado ao inferno por Deus, e em Cristo Jesus você saiu da morte, você ressuscitou, você foi feito uma nova criatura, e esta é uma obra que Deus realizou plenamente em Jesus. Agora começou novos céus e nova terra, é chegado a nós o reino de Deus. O reino de Deus está inaugurado dentro de mim, dentro de você, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. E este mundo novo já começou, essa criação nova já começou. Lá em Romanos 8 vai dizer: nós que recebemos a primícia do Espírito.
que tem uma criação que está gemendo, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Mas não somente essa criação geme, nós que recebemos a primícia do Espírito, também gememos, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós precisamos entender que a fé última do cristianismo é a ressurreição do corpo. Nós somos novas pessoas vivendo num corpo velho. Nós somos novas criaturas vivendo na criação velha. Mas isso é fé. Depois disto, onde é que eu estou? Tá. Aí Jesus fala do amor de Deus no 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. E aqui Jesus começa a tratar diretamente com Nicodemos. Ele diz assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Perceba que Nicodemos foi ter de noite. Jesus, quando termina a perícope, quando termina a fala com Nicodemos, ele começa a falar de luz. Queridão, a luz veio ao mundo. Ninguém diante de Jesus fica sem se conhecer. Ninguém diante de Jesus fica sem consciência. O Evangelho é uma enxurrada de consciência. A religião é o ópio, é aquilo que nos ilude, que faz de nós pessoas baratas tontas. Você parece gado, você vai fazendo um negócio. Eu fico vendo tanta barbaridade produzida pela religião e o cara não tem nem consciência do que está fazendo, vai fazendo por fazer, vai fazendo porque a avó fez, vai fazendo porque é tradição, e vai fazendo, enquanto o Evangelho não. Eu me vejo diante de Deus. O problema é esse. O problema é me ver diante de Deus. Diante de Jesus, nós estamos nus. Diante de Jesus, nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Nossa luz é uma luz falsa. A nossa luz é uma luz falsa. Diante da luz do Senhor, a nossa luz é trevas. Mas a palavra de Deus vai dizer que as trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. Mas Ele vai ter de noite. Jesus fala: queridão, é na luz. Os homens odeiam a luz porque as suas obras são más e eles não querem ser rejeitados. Mas quem pratica a verdade, ele não fala pratica a bondade, pratica a verdade. O que está em oposição ao mal, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, ele não contrapõe o mal com o bem, ele contrapõe o mal com a verdade. Por quê? Porque ele já havia dito: ninguém é bom, só há um bom, que é Deus. Porque Romanos vai nos ensinar que não há um justo, nem um sequer. 3, a partir do 10. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas o Evangelho, ele é tão maravilhoso que até a mentira, quando confessada, se torna verdade. Então, Nicodemos, você não precisa vir ter de noite falar comigo. Vem às caras, vem de dia. Se você crê mesmo que eu sou de Deus, vem para a luz. Vem para a verdade, para que as suas obras sejam feitas em Deus. E aqui é a conclusão do que eu quero tratar. A Bíblia vai dizer que Lúcifer era o sinete da perfeição. O que significa isso? Significa que ele era o ISO do céu. Então, toda obra realizada no céu tinha que ter o carimbo de Lúcifer. De tal modo que ele era o sinete da perfeição, que tudo que ele aprovava estava adequado, e tudo que ele não aprovava não estaria adequado. Tudo que ele dissesse: bom, isso está de acordo com Deus, está de acordo com o padrão do céu, então permanece no céu. E tudo que ele dissesse: refaz aí o trabalho porque não deu. Mas ele vai então
se percebendo e acha então a iniquidade se formando no seu coração, e aí o que multiplica é o comércio. E essa construção religiosa é sempre isso que está tentando a mim e a você. E isto, Satanás usa o que for. Ele usa a doutrina correta, ele usa o seu padrão moral, ele usa a sua religião, ele usa o seu dízimo, ele usa a sua honestidade, ele usa o que tiver. Porque ele quer convencer a mim e a você de que Deus é um barganhador, de que Deus é um comerciante, de que Deus não é o pai de amor, de que Deus não se deu, de que Deus é alguém que realiza comércio. Por isso você vê gente o tempo inteiro chamando o diabo de Jesus Cristo. Quando Jesus está diante da tentação, Satanás diz assim: está vendo? Todas as glórias desse mundo te darei, todo poder eu te dou, se você prostrado me adorar. Quem pede adoração em troca de algo é Satanás. Tem muita gente dando adoração a Deus em troca de algo, pensando que adora Jesus Cristo ou o seu Pai, mas adora o diabo. Tem muita gente querendo barganhar com Deus, quando Deus falou assim: ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. O que você tem que não é meu? O que você tem que você pode colocar na mesa para a gente negociar? Se até a sua perna e o seu fôlego, se você quiser fugir de mim, você precisa saber que sou eu quem te dei. E a religião é sempre essa proposta. Nós estamos o tempo inteiro sendo tentados a querer negociar com Deus a nossa oração. Quanto você orou? Dependendo do tanto que você orou, Deus vai te distinguir diferente. No meio da multidão, Ele necessariamente terá que ter um olhar diferente, especial para você. Quanto você contribuiu na igreja, o quanto você trabalha na igreja. Todas estas coisas não são erradas em si, pelo contrário, a palavra de Deus nos estimula a elas. A oração é o encontro de um filho com o seu pai. A oração é a comunicação, é a antítese da soberba, daquele que acha que pode dar um passo por si. Antes é aquele que diz: pai, eu dependo de ti o tempo inteiro. Mesmo que eu não saiba orar, mesmo que eu não saiba o que dizer, mesmo que quando eu diga o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Contudo, a oração é esta comunicação: pai, a realidade, a verdade é que eu não sei, eu não posso, eu não tenho como. Mas Tu é aquele que pode todas as coisas, Tu é aquele que sabe todas as coisas, Tu é aquele que vê todas as coisas, e eu dependo de Ti, meu Pai. A contribuição não é o ato do cidadão que foi liberto daquilo que o possuía, porque tudo aquilo que eu não posso dar, tudo aquilo que eu não posso me libertar, não sou eu quem tenho, é aquilo que me tem. Antes se configura então numa moeda de barganha para a qual Deus terá que me recompensar, e recompensa é comércio. A minha leitura: servir no corpo de Cristo. Quão precioso é servir no corpo de Cristo, quão precioso é servir os irmãos. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus não pode ser servido por mãos humanas, que a única maneira de você tocar em Deus, de você vestir Deus, de você dar comida para Deus, é quando você veste o seu irmão, é quando você dá comida para o seu irmão, é quando você visita o seu irmão, você visita a Deus, é quando você pega um pequenino no colo, você recebe a Deus. Mas nós queremos transformar isto em moeda de barganha. E eu, como pastor muito do salafrário, quero que você pense assim, para que eu possa dominar você, para que eu possa manipular você, para que eu possa dizer: olha, o que você está precisando fazer mais, porque as coisas não estão indo bem para a sua vida, porque você está fazendo pouco, e eu preciso de mão de obra aqui. O seu carro está batendo porque você está contribuindo pouco, e eu preciso que você contribua mais. Você não está envolvido no ministério, então olha aí, querido, se você não cuida das coisas de Deus, Deus não cuidará das suas. Isto é o evangelho do diabo, se podemos chamar isso de evangelho. O evangelho que nos liberta é um Deus que rasga os céus para nos servir,
para lavar o nosso pé. E isso não tem lugar nenhum, gente. O evangelho que nos liberta é o que Jesus está dizendo para Nicodemos: querido, Deus amou vocês de uma maneira tão grande, tão inexplicável, que Ele deu o seu Filho. É lógico que toda a Trindade está envolvida na oferta de Jesus, mas pense no significado. Você como pai, como mãe, se você não prefere morrer a ver o seu filho morrer. Esta é a expressão do amor de Deus. E isto é por mim e por você. E nós queremos catar isso aí e dizer assim: eu tenho cacife para comprar, fala o preço. É isso que a gente... Por isso que viver nessa dimensão é maligno demais. Porque nós estamos pisando o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Eu não tenho nada a oferecer a Deus, a não ser os meus pecados e o sacrifício do seu Cordeiro. Dizer: Pai, tem misericórdia de mim e me livra, Senhor, de querer barganhar com o Senhor. Dá-me a graça de andar todos os dias na Tua presença, de ter prazer, Senhor, em fazer parte do que o Senhor está fazendo. Dá-me a graça de não ser escravo, Senhor, do dinheiro. Dá-me a graça de não ser escravo, Senhor, das minhas posses. Dá-me a graça, Senhor, de encontrar contentamento em lavar o pé dos outros. Dá-me graça, Senhor, em entender a realidade, em ver aquilo que a cruz inverte nesse mundo, o lugar onde o fraco é que é forte, o último que é primeiro, o doente é que é bem-vindo. E isto é só quando a gente tem os olhos abertos para enxergar o reino de Deus, porque só no reino de Deus as coisas são assim. Caso contrário, gente, é esse mundinho aqui. Eu fui pregar num lugar onde o cara dizia assim, terminei de pregar, a menina veio chorando: pastor, eu vou ficar longe de Deus. Eu falei: filha, por quê? Não, porque, pastor, eu tenho muitas falhas, pastor, e eu tenho aprendido que tem gente que vai ficar mais perto de Deus, tem gente que vai governar mais cidade, e tem outros que vão ficar lá longe, eu vou ficar longe. Eu falei: Jesus amado, querido, o povo está transferindo o inferno para o céu, não é possível. O povo quer mandar para lá essa desgraça que nós vivemos aqui. Não, filhona, a geografia no céu muda. É Deus vindo ser em você e você sendo em Deus. Não tem como você ficar longe. O salmista já falou isso: para onde eu me irei da tua presença, Senhor? Se eu fizer a minha cama lá no buraco, o Senhor está lá. Se eu for lá para cima do barranco, o Senhor está lá também. Se eu tomar as asas da alva, o Senhor está lá. E Deus é quem desceu do céu. É Ele quem veio. E a nossa dignidade é Jesus, a nossa santidade é Jesus, a nossa vida é Jesus. Nós somos o erro de Deus. Deus é o nosso acerto. Nós somos o pecado de Jesus. Jesus é a nossa santidade. Nós somos a distância de Deus. Jesus é a nossa proximidade de Deus. De tal modo que Ele diz assim: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu vou para que o Pai envie um outro Consolador. O Espírito que o mundo não conhece porque não vê, não conhece. Não recebe porque não vê, não conhece. Mas vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é de Deus. Esse é Evangelho. É Deus agindo e fazendo tudo em nós, por meio de nós, para nós, de uma forma que você se constrange com o amor de Deus e julga assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu com um objetivo: que aqueles que vivem
não vivam mais para si. O comércio é sempre isso. É eu querendo ter lucro, vantagem. É o que Satanás quis. E nada que nós fazemos pode ser bom. Porque a qualidade do que nós fazemos só pode ser medida pela finalidade, pela motivação com que nós fazemos o que fazemos. E alguém que não está na graça de Deus faz tudo tendo em vista a si mesmo. Tem gente que dá uma carona para poder abusar de alguém. Quando você olha, a carona é boa, mas a motivação é ruim. E a finalidade é ele mesmo. Quando a gente puder viver assim, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, fazer tudo na comunhão com Deus e para a glória de Deus, para a adoração a Deus. Quando a nossa vida é para Deus. Quando nós já chegamos aonde temos que chegar, porque Deus já nos trouxe para si, já nos fez seus herdeiros, já nos fez co-herdeiros com Ele em Cristo Jesus. Quando nós percebemos que tudo que aconteceu com Jesus aconteceu conosco, de uma forma tão maravilhosa que hoje nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, eu digo assim: Senhor, o que me resta? O que me sobra? O que me falta? É aquilo que a judaica completa traduz o Salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Acabou, eu já cheguei. Eu só quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, eu só quero para ter comunhão com o Senhor. Eu acho que eu vou acabar agora. Que o Senhor fale no coração da gente e que o Senhor nos dê a graça de ser instrumento desse evangelho para mais gente. Amém? Pai bendito, nós te louvamos por esse tempo, por esse momento, Senhor, e te agradecemos pelo evangelho de Jesus Cristo que vem nos libertar de uma barganha contigo, Senhor, onde nós até nos aproximamos de Ti com o interesse de saber como o Senhor funciona, para quem sabe dominar o Senhor como as religiões fazem. Pensam que fazem. Mas o Senhor é como o vento. O Senhor é livre e vem libertar. Ninguém pode aprisionar o Senhor, porque, como Jaquelu disse, Senhor, o homem pode ser escravo de tudo, exceto do Senhor. Porque o Senhor é a nossa liberdade. E teu filho disse: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, Senhor, e dá-nos a graça de ver o teu reino. E dá-nos a graça, Senhor, de andar contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.